O plano diabólico, no qual o mundo é virado de pernas para o ar. A luz pálida do sol acabado de nascer fazia cintilar as gotas de orvalho nas ervas que landeavam as ruas que Jared, Mallory e Simon percorriam. Os três irmãos estavam cansados, mas a necessidade de chegarem a casa dava-lhes forças para continuar. Mallory tremia com o seu fino vestido branco, segurando a espada com tanta força que ficou com os nós dos dedos brancos. A seu lado caminhava Simon, arrastando os pés e pontapeando pequenos pedaços de asfalto. Jared também seguia em silêncio. Cada vez que pestanejava, por breves instantes que fosse, só via goblins, centenas deles, liderados por Mulgarat. Para se distrair, ia planeando o que iria dizer à mãe, quando chegassem a casa. A mãe certamente estaria furiosa com eles por terem estado fora a noite toda e ainda estaria mais furiosa com Jared por causa daquelas histórias da navalha. Mas agora ele podia explicar tudo. Já se imaginava a contar sobre o ogre que mudava de forma, sobre o salvamento de Mallory das mãos dos anões e sobre a forma como tinham enganado os elfos. Quando visse a espada à mãe, seria obrigada a acreditar neles e perdoar-lhe-ia tudo. Nisto, com um som agudo semelhante ao de uma chaleira a apitar a todo vapor, trouxe-o abruptamente de volta ao presente. Estavam junto ao portão da propriedade dos Spiderwicks. Para seu grande horror, Jared viu que o relvado estava cheio de lixo, papéis, penas e mobílias partidas. Mas o que é aquilo tudo? Perguntou Mallory com um gritinho abafado. Um guincho atraiu o olhar de Jared para o céu. O grifo de Simon perseguia uma criatura pequena à volta do telhado da casa, fazendo com que algumas telhas de ardósia se soltassem. Umas quantas penas perdidas flutuavam para cima do telhado. Byron! Chamou Simon, mas o grifo ou não o ouvia ou estava a ignorá-lo. Exasperado, Simon virou-se para Jared. Ele não devia andar ali em cima. A asa dele ainda não está curada. Que andará ele a perseguir? Perguntou Mallory, semicerrando os olhos, tentando ver melhor. Acho que é um goblin, respondeu Jared lentamente. A memória de dentes e garras sujos de sangue fez surgir um terrível medo dentro dele. A mãe! Gritou Mallory, lançando-se a correr em direção à casa. Jared e Simon correram atrás dela. Quando se aproximaram, repararam que os vidros da velha mansão estavam partidos e que a porta da frente pendia de uma única dobradiça. Os três irmãos entraram em casa a correr pela marquise, passando por cima de chaves espalhadas e casacos rasgados. Na cozinha, uma torneira aberta deixava correr água para dentro de um lava-louças cheio de pratos partidos, que depois transbordava e escorria para o chão, coberto por montes de comida meio descongelada, que tinha saltado do congelador derrubado. Havia buracos nas paredes e o fogão estava cheio de estuque esfarelado, misturado com farinha e cereais. A mesa da sala de jantar ainda estava de pé, mas várias cadeiras jaziam por terra com os assentos e as costas de palhinha destruídos. Um dos quadros do tio avô estava rasgado de alto a baixo e a moldura rachada, embora ainda estivesse pendurado na parede. O caos era maior na sala de estar. A televisão estava em estilhaço e a consola de jogos tinha sido enfiada pelo ecrã. Os sofás estavam rasgados e o seu enchimento tinha sido espalhado por todo o lado, como flocos de neve. Sentado no que restava de um escabelo, estava Dedalete. À medida que se aproximava do pequeno doente, Jared percebeu-se de que este tinha um grande arranhão, em carne viva, no ombro, e que o seu chapéu tinha desaparecido. Dedalete ergueu os olhos negros e molhados para Jared. É tudo culpa minha, lamentou-se. Tentei lutar, mas a minha magia é demasiado fraca. Uma grossa lágrima escorreu pela face magra e, zangado, limpou-a rapidamente. Se fossem só os goblins, eu tê-los-ia conseguido repelir, mas o ogre ficou a rir-se dos meus esforços. Onde está a mãe? Quis saber Jared. Sentia o corpo todo a tremer. Mesmo antes do amanhecer, amarraram-na e levaram-na, respondeu Dedalete. Não é possível.
A voz de Simon parecia um guincho. Mãe! Chamou correndo para junto das escadas e gritando para o patamar de cima. Mãe! Temos de fazer alguma coisa, disse Mallory. Nós vimos-la, murmurou Jared, sentando-se no sofá destruído. Sentia-se tonto e tinha calor e frio ao mesmo tempo. Na pedreira. Era ela o adulto que os goblins transportavam. O Mulgarath tinha-a nas suas garras e nós nem sequer nos apercebemos disso. Devíamos ter obedecido. Eu devia ter obedecido. Nunca devia ter aberto o maldito livro do tio Arthur. O duende abanou vigorosamente a cabeça. A tarefa de proteger a casa e quem nela vive é minha, com ou sem o livro. Mas se eu o tivesse destruído como tu mandaste, nada disto teria acontecido, exclamou Jared, dando um murro na perna. Dedalete esfregou os olhos com a mão. Ninguém sabe se isso é verdade. Eu escondi o livro e vê só o que aconteceu. Parem de se lamentar. Isso não nos leva a lado nenhum. Interrompeu a Mallory, ajoelhando-se junto ao banco e entregando o chapéu ao doente. Para onde teriam levado a mãe? Dedalete abanou a cabeça, cheio de tristeza. Os goblins são criaturas imundas. O chefe ainda é pior do que os seus mercenários. Certamente habitarão um lugar tão abominável quanto eles próprios, mas não faço ideia onde. Um assobio seguido de um estardalhaço soaram por cima das suas cabeças. Ainda está um goblin no telhado, disse Simon olhando para cima. Ele deve saber. Jared pôs-se de pé. É melhor determos o Byron antes que ele o coma. Pois é, concordou Simon, começando a subir as escadas. As 3 crianças correram escada acima e percorreram o corredor em direção ao sótão. As portas dos quartos do primeiro andar estavam abertas e o corredor estava cheio de roupas rasgadas, penas de almofadas e tiras de roupa da cama. À porta do quarto partilhado por Jared e Simon jaziam aquários partidos e vários. Simon parou, chocado. Lemon Drop, chamou. Jeffrey, Kitty. Anda lá, disse Jared, enquanto afastava Simon do quarto destroçado. O seu olhar deteve-se no armário do corredor. As loções e os shampoos derramados nas prateleiras pingavam, ensopando as toalhas espalhadas por todo o lado. Por baixo das prateleiras, junto do revestimento de parede cheio de rasgões, a porta secreta que conduzia à biblioteca de Arthur tinha sido arrancada das dobradiças. Como é que o teriam encontrado? Perguntou Mallory. Simon abanou a cabeça. Suponho que tenham vasculhado a casa toda à procura dela. Jared pôs de cócoras e entrou na biblioteca de Arthur Spiderwick. A luz do sol que entrava pela única janela da divisão deixava ver claramente os danos. As lágrimas queimavam-lhe os olhos enquanto Jared atravessava aquela alcatifa de folhas rasgadas. Os livros de Arthur tinham sido arrancados das capas e atirados ao acaso. Desenhos rasgados e prateleiras derrubadas cobriam o chão. Jared olhou em volta, impotente. Então? Perguntou Mallory. Destruído, respondeu Jared. Está tudo destruído. Anda lá, chamou Simon. Temos de apanhar aquele goblin. Jared concordou com a cabeça, apesar de nem o irmão nem a irmã o conseguirem ver, e dirigiu-se, algo entorpecido, para a porta. A profanação daquela divisão, uma divisão que tinha permanecido secreta há aqueles anos todos, fazia-o sentir que nada voltaria a ser o que era. Juntamente com Simon e Mallory, subiu as escadas que conduziam ao sótão, caminhando por cima de pedacinhos cintilantes de bugigangas compradas nas férias e passando por um manequim quebrado. Naquela luz fosca, Jared conseguia ver as partículas de pó elevarem-se no ar ao ritmo do embate das patas munidas de garras do grifo de Simon e ouvia mais guinchos vindos de cima. Mais um patamar e podemos passar para o telhado, disse Jared, apontando para o último lance de escadas. Estas conduziam à única divisão que havia no topo da casa, constituída por uma pequena torre com uma janela meio entaipada em cada uma das 4 faces. Acho que ouvi latidos, comentou Simon enquanto subiam. Parece que aquele goblin ainda está inteiro. Quando chegaram ao cimo da torre, Mallory despedaçou as tábuas pregadas numa das janelas com a espada e Jared tentou arrancar o que delas restou.
Eu vou primeiro, declarou Simon, saltando para o parapeito e passando cuidadosamente por cima das arestas dentadas para o telhado. Espera, gritou Jared. O que é que te faz pensar que consegues controlar aquele grifo? Mas o irmão não parecia prestar-lhe atenção. Mallory prendeu o cinto à cintura, enrolando-o em torno da espada, de maneira que esta lhe pendesse da anca. Vamos! Jared balançou as pernas por cima do parapeito, passando para o telhado da ardósia. Quase ficou cego quando foi atingido pela luz do sol e a sua visão estava carregada de manchas, enquanto percorria com os olhos a floresta que ficava do outro lado do relevado da propriedade. Nisto viu Simon aproximar-se do grifo. Este tinha encurralado o Goblin contra uma das chaminés de tijolo. O Goblin era Porcónio.